Normas da Corregedoria, tomo 1, capítulo 3, seções 17 a 19. Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou seção administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias repográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado nestas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Artigo 158. Para a garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil da Internet a vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7º do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1º. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número de seu RG e o número ou nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Parágrafo 2º. É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado nos processos findos, e que não estejam sujeitos a segredo de justiça,
a carga por advogado mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada, a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão, o escrevente responsável pelo atendimento, registrará a retirada e a devolução de autos mediante anotação no sistema informatizado oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema, observadas as seguintes cautelas. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa do relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Parágrafo 1º. O livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2º. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e respectiva seção expedida pela OAB, em nome do destinatário, ou o número da carteira de identidade quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultando ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição de documentos. Parágrafo 3º. A baixa da carga de autos, constante de relatório eletrônico ou de livro protocolo, far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Artigo 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem em nome daqueles os autos em carga. Parágrafo 1º. Da petição que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2º. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3º. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4º. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 164. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Parágrafo 1º. Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente. Ressalvado, porém,
em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias, quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2º. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo, ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento: os requerimentos serão recepcionados e atendidos desde que formulados até às 18 horas. O formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar, no prazo de 24 horas, ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para a finalidade de controle de carga de autos, em qualquer modalidade ou circunstância. Artigo 167. O advogado deve restituir no prazo legal os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2º. O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4º. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou o chefe de seção deverá mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar em 2 vias os autos em poder das partes além dos prazos legais ou fixados, a primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente, para as providências previstas no artigo 167, e a segunda via para acompanhamento e controle arquivada em pasta própria. Artigo 169. O disposto nesta seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga. Seção 18. Do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Artigo 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se à manifestação intempestiva do peticionário.
documentação evidentemente estranha aos autos, documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Parágrafo 1º. Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançado a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Parágrafo 2º. As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos, ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo de tudo lavrando-se certidão. Artigo 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça desentranhar as peças certificando-se, manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega, intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias se outro não for assinado pelo juiz. Parágrafo 1º. A certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Parágrafo 2º. As peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Parágrafo 3º. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Artigo 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, fica dispensada a certificação do documento do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. Artigo 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias, sob pena de destruição. Artigo 175. O escrivão verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados. Quando constatar a existência de peças não retiradas há 1 ano do desentranhamento, reiterará a intimação dos advogados para retirá-las. Decorridos 2 anos do desentranhamento, as petições e documentos não retirados pelos advogados serão encaminhadas à Ordem dos Advogados do Brasil local, anotando-se no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, o escrivão remeterá à conclusão as petições e documentos desentranhados e não retirados para que o juiz determine a destinação adequada. Seção 19. Do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, nesse último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Findo o prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no Sistema Informatizado Oficial e no sistema da empresa terceirizada. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória cível se der em juízo diverso daquele que a proferiu,
o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo Juízo da Execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo quando for o caso. Artigo 179. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Artigo 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos no depósito do arquivo terceirizado. Artigo 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento, promovendo à unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, observado o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia repográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de autos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa. Subseção 2. Do arquivamento. Artigo 184. O arquivo de processos, primeiro arquivamento, será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e anotando-se as seguintes cautelas: indexar no sistema da empresa terceirizada cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo ou volumes objeto da indexação. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão estar anotados, processo baixado ou com decisão terminativa. Artigo 185. A remessa de processos para guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça, de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Subseção 3. Do rearquivamento. Artigo 186. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada os dados necessários para propiciar a coleta do processo para guarda: vara, secretaria, unidade produtora, número de registro compreendendo todos os números que o processo possui, classe e assunto, nome das partes ativa e passiva sem abreviações, número de documentos quando houver, nome dos advogados das partes ativa e passiva sem abreviações e número da OAB. Objeto da ação, data da decisão final, compreende todos os recursos, data de acórdão quando houver.
resultado da ação, procedente, improcedente, condenado, absolvido, sem julgamento do mérito, data do trânsito em julgado, data da extinção, baixa definitiva. Artigo 187. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas, pacotes, malotes e submalotes, contudo deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar no momento da coleta quais são novos arquivamentos, primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento, rearquivamento. Subseção 4. Do desarquivamento. Artigo 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Artigo 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada e anotando no sistema informatizado oficial a data em que solicitado o desarquivamento do processo. Parágrafo 1º. Se o interesse recair sobre o processo em apenso, no momento da requisição deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2º. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3º. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes do foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertencia o processo ora solicitado. Parágrafo 4º. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis, contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Parágrafo 5º. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Subseção 5. Da pesquisa histórica. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa, é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos SPI 2.4 através do endereço eletrônico institucional. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento, deverá constar tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, número de cada processo, nome das partes e número da caixa arquivo onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 189-E. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado, após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias, renováveis desde que justificado o motivo.
Artigo 189-G. Para a pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviço de extração de cópias repográficas e os referentes a materiais utilizados eventualmente nos termos do artigo 12 da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação Pública.